O que você deve saber sobre arboviroses? Arboviroses são doenças causadas por vírus chamados arbovírus, que são transmitidos através da picada de artrópodes, principalmente os mosquitos. Mais de 210 espécies de arbovírus foram isolados no país, 36 relacionados com doenças em seres humanos. Dentre as arboviroses mais conhecidas, destacam-se a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Em geral, as arboviroses são mantidas em ambiente silvestre, mas podem ocorrer também em ambientes urbanos. O controle das arboviroses é desafiador e requer esforços coordenados, incluindo medidas de prevenção, como a eliminação de criadouros de mosquitos, o uso de repelentes e a implementação de estratégias de controle dos vetores. Portanto, a conscientização da população sobre as arboviroses, seus sintomas e medidas preventivas é crucial para reduzir a propagação dessas doenças e mitigar os impactos na saúde pública. A colaboração entre autoridades de saúde, comunidades locais e organizações globais é essencial para enfrentar eficazmente o desafio das arboviroses e garantir um ambiente mais seguro e saudável para todos. Dengue. Dengue é uma doença febril aguda, sistêmica, dinâmica, debilitante e autolimitada. A maioria dos doentes se recupera, porém, parte deles podem progredir para formas graves, inclusive virem a óbito. Todas as pessoas que apresentarem febre alta, 39 a 40 graus, de início repentino, e apresentar pelo menos duas das seguintes manifestações: dor de cabeça, prostração, dores musculares ou articulares e dor atrás dos olhos, devem procurar imediatamente um serviço de saúde. No entanto, após o período febril, ainda é importante ficar atento com sinais de alarme que podem marcar o início da piora da doença, como dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavidades corporais, hipotensão postural ou lipotímia, letargia ou irritabilidade, aumento do tamanho do fígado, sangramento de mucosa e aumento progressivo do hematócrito. Todas as faixas etárias são igualmente suscetíveis à doença, porém indivíduos com condições pré-existentes, como as mulheres grávidas, lactentes, crianças menores de 2 anos e pessoas com mais de 65 anos, têm maiores riscos de desenvolver complicações pela doença. Não existe necessidade da realização de exames específicos para o diagnóstico da doença. No entanto, existem disponíveis técnicas laboratoriais para a identificação do vírus e pesquisa de anticorpos. Ainda não existe tratamento específico para a dengue. O tratamento é baseado principalmente na reposição de líquidos. Por isso, conforme orientação médica, em casa deve-se realizar repouso, ingestão de líquidos, não se automedicar e procurar imediatamente o serviço de urgência em caso de sangramentos ou surgimento de pelo menos um sinal de alarme. Retorno para reavaliação clínica, conforme orientação médica. O vírus da dengue pode ser transmitido ao homem principalmente por via vetorial, pela picada de fêmeas de Aedes aegypti infectadas. Transmissão por via vertical, de mãe para filho durante a gestação, e por transfusão de sangue são raros. Em 21 de dezembro de 2023, a vacina contra a dengue foi incorporada no Sistema Único de Saúde, mas, infelizmente, ainda não está disponível para todos. É importante a vacinação para impedir epidemias futuras. Zika. Zika é doença febril causada por um vírus, geralmente caracterizada por febre baixa e manchas vermelhas pelo corpo. A maioria das infecções pelo vírus da Zika são assintomáticas. Estudos recentes indicam que mais de 50% dos pacientes infectados por Zika tornam-se sintomáticos. As manifestações mais comuns são febre baixa, menos de 38 graus e meio, ou ausente. Exantema, geralmente pruriginoso e maculopapular crânio-caudal, de início precoce. Conjuntivite não purulenta. Cefaleia, artralgia, edema periarticular, astênia e mialgia, linfonodomegalia. Para os quadros sintomáticos, aplicam-se as principais medidas: repouso relativo, enquanto durar a febre. Estímulo à ingestão de líquidos. Não administração de ácido acetilsalicílico. Administração de antihistamínicos.
Recomendação ao paciente para que retorne imediatamente ao serviço de saúde em casos de sensação de formigamento de membros ou alterações do nível de consciência. Diante da queixa de alteração visual, encaminhamento ao oftalmologista para avaliação e tratamento. Duas complicações neurológicas graves relacionadas ao vírus da Zika foram identificadas. Síndrome de Guillain-Barré, uma condição rara em que o sistema imunológico de uma pessoa ataca os nervos periféricos. Síndrome congênita do vírus Zika, quando uma gestante infectada, sintomática ou assintomática, pode transmitir o vírus para o feto durante todo o período gestacional, causando manifestação de diversas anomalias congênitas, sobretudo a microcefalia, alterações do sistema nervoso central e outras complicações neurológicas. As crianças tendem a ter uma ampla gama de deficiências intelectuais, físicas e sensoriais, que duram a vida toda. Deve-se ficar atento para o aparecimento de outros quadros neurológicos, tais como encefalites, mielites e neurite óptica, entre outros. O diagnóstico de Zika é clínico e o resultado é confirmado por meio de exames laboratoriais de sorologia e biologia molecular. Os recém-nascidos com suspeita de comprometimento neurológico necessitam de exames de imagem, como ultrassom, tomografias ou ressonância magnética. Ainda não existe antiviral disponível para tratamento específico da infecção pelo vírus da Zika. Atualmente, não há vacinas ou terapias específicas contra o vírus da Zika disponíveis. Portanto, o controle do vetor é o principal método para a prevenção e controle da doença. Nos casos das complicações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré, encefalites, mielites e neurite óptica, e da síndrome congênita do vírus Zika, é importante o acompanhamento com médico fisiatra para fazer o planejamento do programa de reabilitação com equipe multidisciplinar. Chikungunya. Chikungunya é uma doença febril causada por um vírus caracterizada por dores fortes, especialmente nas articulações. Os principais sintomas são febre, dores intensas nas articulações, edema nas articulações, dor nas costas, dores musculares, manchas vermelhas pelo corpo, prurido na pele, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, conjuntivite não purulenta, náuseas e vômitos, dor de garganta, calafrios, diarreia e ou dor abdominal. Também podem ocorrer manifestações extra-articulares. Os casos graves de chikungunya podem demandar internação hospitalar e evoluir para óbito. O vírus chikungunya também pode causar doença neuroinvasiva, que é caracterizada por agravos neurológicos, tais como encefalite, mielite, meningoencefalite, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebelar, paresias, paralisias e neuropatias. Casos de transmissão vertical do vírus da chikungunya podem ocorrer quase que exclusivamente no intraparto de gestantes virêmicas e, quando ocorrem, provocam infecção neonatal grave. Se os sintomas persistirem por mais de 90 dias após o início dos sintomas, considera-se instalada a fase crônica. Em mais de 50% dos casos, a artralgia, dor nas articulações, torna-se crônica, podendo persistir por anos. O diagnóstico da chikungunya é clínico. Todo indivíduo que apresentar febre de início súbito, acompanhada de dor nas articulações de início agudo, não explicado por outras condições, residente em, ou que tenha visitado, áreas com transmissão até 2 semanas antes de começar os sintomas, ou que tenha vínculo epidemiológico com caso confirmado. A suspeita clínica pode ser confirmada por critério laboratorial por isolamento viral, ou detecção de RNA viral por RT-PCR. O tratamento da chikungunya é feito de acordo com os sintomas. Até o momento, não há tratamento antiviral específico para a doença. A terapia utilizada é analgesia e suporte. É necessário estimular a hidratação oral dos pacientes e a escolha dos medicamentos devem ser realizadas após a avaliação do quadro clínico do paciente, com aplicação de escalas de dor apropriadas para cada idade e fase da doença. Nos casos das complicações neurológicas, como a encefalite, mielite, meningoencefalite, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebelar, paresias, paralisias e neuropatias, além dos casos com persistências das dores articulares, é importante o acompanhamento com médico fisiatra para fazer o planejamento do programa de reabilitação com equipe multidisciplinar. Febre amarela.
Febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, de evolução abrupta e gravidade variável, com elevada letalidade nas suas formas graves. A doença é causada por um vírus transmitido por mosquitos e possui dois ciclos de transmissão, urbano e silvestre. No ciclo urbano, a transmissão ocorre a partir de vetores urbanos, Aedes aegypti, infectados. No ciclo silvestre, os transmissores são mosquitos com hábitos predominantemente silvestres, sendo os gêneros Haemagogos e Sabetes os mais importantes. No Brasil, o ciclo da febre amarela atualmente é silvestre. Os últimos casos de febre amarela urbana foram registrados no Brasil em 1942 e todos os casos confirmados desde então decorrem do ciclo silvestre de transmissão. Os sintomas iniciais da febre amarela são: início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza. A maioria das pessoas melhora após estes sintomas iniciais. No entanto, cerca de 15% apresentam um breve período de horas a um dia sem sintomas e então desenvolvem uma forma mais grave da doença. Nos casos graves, a pessoa pode desenvolver alguns sintomas, como febre alta, icterícia, hemorragia. Eventualmente, choque e insuficiência de múltiplos órgãos. Assim que surgirem os primeiros sinais e sintomas, é fundamental buscar ajuda médica imediata. O tratamento da febre amarela é apenas sintomático, com cuidadosa assistência ao paciente que, sob hospitalização, deve permanecer em repouso. Nas formas graves, o paciente deve ser atendido em unidade de terapia intensiva, UTI, para reduzir as complicações e o risco de óbito. Medicamentos como a AS ou aspirina devem ser evitados, já que o uso pode favorecer o aparecimento de manifestações hemorrágicas. A vacina é a principal ferramenta de prevenção da febre amarela. Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Este post foi útil? Salve, compartilhe, comente, curta e me siga para mais conteúdos como este.